Fala galera, olha a gente aí mais uma vez com mais um super projeto de Páscoa. E dessa vez a gente vai fazer desde o início uma super bolsinha de caça aos ovos. Para você presentear, para você dar aí para uma criança, para ela colocar os ovinhos, colocar aí os chocolates aqui dentro e depois utilizar essa bolsinha para carregar os utensílios dela aí, sapato, lápis de cor, o que ela quiser, ela vai conseguir utilizar essa bolsinha aí no final. E o mais legal é que essa bolsinha, ela tem o bordado, ela tem as orelhinhas aqui em 3D, né, saltadinhas aqui, tem a alcinha e ela tá incrível mesmo. Todo mundo que vê vai se apaixonar, vai querer presentear e com certeza você vai lucrar ainda mais nessa Páscoa. Então vamos para o passo a passo, para os materiais que você vai precisar e vamos de aula prática. E para nossa bolsinha de hoje, eu vou passar os materiais para você que você vai precisar aí no seu ateliê para você confeccionar a sua. Eu vou utilizar no material da bolsinha, né, no corpo da bolsinha, o algodão cru. Mas você consegue utilizar o feltro, você consegue utilizar o tricoline, o tecido que você já tiver habituado a utilizar ou o tecido que você já tiver aí, o tecido que você gostar aí de repente da estampa ou da cor, você consegue utilizar. Então você vai precisar de um recorte de algodão cru, ele vai ter mais ou menos 60 centímetros aí de altura por 30 de largura, tá? Então a gente dobra ele aqui no meio, por isso que ele tá 30 por 30 mais aberto 60 centímetros aí de altura. Esta é a parte que vai receber o bordado da carinha ali e do nomezinho do coelhinho ali, da coelhinha. A gente vai utilizar para as alças, nessa daqui eu utilizei nesse modelo aqui, que ele é redondinho, é tipo uma cordinha mesmo. Nesse aqui que a gente vai fazer hoje, eu vou utilizar essa aqui que é um pouco, né, ela é quadrada aqui, mais grossa, então eu vou utilizar duas alças dessa daqui, você vai precisar, do mesmo tamanho, tá? Essa aqui não tem um padrão correto de alça, vai depender aí se a criança ou você vai querer colocar um pouco mais de mão ou de lateral, então você pode mexer nessa parte da alça aí tranquilamente. O importante é as duas aí estarem com o mesmo tamanho e você pode utilizar o que você tiver aí de alça. Pode ser uma fita de gorgurão, uma coisa aí que seja um pouco mais resistente para a criança poder carregar e ela não rasgar e não soltar. A gente vai utilizar para fazer as orelhinhas e o narizinho um tecido aí de tricoline 100% algodão. Vão ser 4 recortes em quadrado para fazer a orelha e o avesso da orelha e um bem pequenininho para fazer o narizinho aqui, Então, o que sobrar desse tecido aqui, eu vou utilizar para fazer o narizinho que ele vai fazer depois. Então, são 4 pedacinhos mais o pedaço do narizinho. E para a orelhinha ficar firme e fofinha, eu vou utilizar manta acrílica, tá vendo? Então, eu vou utilizar a R1, essa daqui. Então, eu cortei 2 pedaços para cada, um pedaço para cada orelha. Então, são 2 pedaços no total. Tesoura a gente vai precisar para fazer ali o recorte em volta da orelha, porque ela é uma aplicação. Tesoura de arremate, porque vai ter linhas ali saltadas para a gente utilizar. A fita métrica, caso aí eu peguei na verdade para medir aqui para vocês, né, mas eu já passei que é 30 centímetros e a alça minha, vamos ver quanto que tá aqui, eu passar o tamanho que tá a minha, ela tá com 47 centímetros cada alça, tá? Então a gente vai dobrar ela assim, né, ela vai ficar dessa forma, mas você pode utilizar no tamanho que você quiser. O bastidor que eu vou estar utilizando vai ser o 13 por 18, tá? Tanto para fazer o rostinho ali do nosso coelhinho com o nome, quanto as orelhinhas. A gente vai fazer primeiro as orelhas, por isso que eu já posicionei a minha entretela rasga fácil no bastidor. Você vai precisar de uma camada de entretela rasga fácil, numeração, gramatura 60 ou 80, tá? Rasga fácil porque depois você consegue destacar, mas se quiser utilizar o TNT você pode, depois você recorta em volta. Filme mágico também dá certo, tá? Uma só entretela, porque na hora de bordar a bolsinha não precisa, tá? No algodão cru a gente não vai precisar de entretela, só na parte das orelhinhas.
Os materiais são bem simples, bem fáceis, com certeza o retalho aí você tem no seu ateliê, na sua casa, então você pode utilizar esses retalhos para fazer a cor ali, o fundo da sua orelhinha. Os materiais são esses, já anota tudo, faz a sua compra ou já prepara aí no seu ateliê, que agora a gente vai para a parte prática. A gente vai começar o bordado pelas orelhinhas da nossa bolsinha ali, da nossa coelhinha. Então, eu vou utilizar o bastidor 13x18. Aqui, ó, ele já tá com a entretela. E a gente já vai lá para nossa máquina. Ele vai fazer a marcação para a gente poder colocar aí o tecido de modo, né, que a gente vai utilizar a técnica de aplicação. As duas orelhas eu vou fazer no bastidor 13x18 juntas, tá? Elas têm mais ou menos 10 centímetros cada uma, 9, então a gente já coloca num bastidor maior para conseguir fazer as duas juntas, não precisar desmontar o bastidor e montar novamente. Então vamos lá para a máquina para a gente seguir o nosso passo a passo. Já coloquei o meu pendrive e a minha matriz já tá aqui, ó, que são as duas orelhinhas que a gente vai bordar. Então eu vou apertar aqui, ó, para selecionar as orelhinhas, vou apertar definir e já vou fazer aí o posicionamento do meu bastidor. Então, eu já vou colocar o meu bastidor aqui, ó. Então, eu coloco ele aqui e vou utilizar aí para fazer. Não teria necessidade de girar, mas eu vou girar a minha matriz só para ficar mais fácil da gente visualizar ali depois ela, tá? Então, eu já girei aqui, mas não teria necessidade. Fim da edição, não mexo em nada e vamos aí para o nosso bordado. Então, a gente verifica que tem as marcações aqui do nosso bordado e a gente vai iniciar pela marcação da parte de fora aí das orelhas, que é onde a gente vai aplicar o nosso tecido. Você vai escolher a cor aí que você quiser. Eu vou fazer em rosa pink, igual a outra que a gente fez, porque o meu tecido, como ele é esse xadrezinho rosa, então eu prefiro fazer com esse pink mesmo, que eu acho que vai destacar mais do que se eu fizer um outro rosinha mais claro. Então, vou passar a minha linha aqui, ó. E vou fazer a marcação aí da minha orelhinha. Então, eu abaixo o meu calcador e ele vai fazer as duas marcações já, tá? De uma orelha depois da outra. Feitas as marcações das nossas orelhas, então agora a gente vai colocar as nossas mantas, né, sob cada marcação e junto o nosso tecido, porque ele vai vir em cima aí da nossa manta. Então, primeiro eu posiciono a manta aqui, ó. Então, lembrando que eu tenho que cobrir o risquinho ali. Eu chego mais próximo para esse lado para não pegar ali na outra. Então, eu vou chegar aqui, ó, colocar desse lado aqui e vou posicionar o meu tecido em cima, ó. Então, eu venho aqui, ó, e coloco. Então, você tem que visualizar se ele tá cobrindo as linhas lá, ó, tá vendo? Uma linha aqui embaixo, então eu posiciono certinho, lá de cima, viro aqui, ó, pra ficar certinho, pra cobrir a orelhinha aí. Ela vai fazer a marcação para prender o tecido dessa e depois dessa também. Eu vou fazer sem colocar no outro lugar aqui, para vocês visualizarem certinho para o outro não entrar na frente, tá? Mas a máquina não vai fazer a pausa, porque é duas marcações da mesma cor. Então, você posiciona as duas juntas para poder fazer as marcações. Então, a gente já fez a aplicação da manta e do nosso tecido aqui nas orelhinhas. Agora, a gente vai bordar a parte de dentro, que é a parte cinza ali em metálico que a gente tem ali na bolsinha. O que eu vou utilizar? Eu vou tirar aqui a linha rosa e eu vou utilizar uma linha metalizada. Olha que legal. Então, eu vou utilizar essa linha aqui, ó. Para quem nunca viu ela bordando, vai ver agora. É uma linha que tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ela tem uma certa elasticidade e ela enrosca com muita facilidade, tá? Essa linha a gente não utiliza em muitos bordados, tá? A gente borda mais em detalhes, igual a gente vai fazer aqui nas orelhinhas da coelhinha. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque ela enrosca bem. Então, eu gosto de bordar ela sempre quando eu tô próximo da máquina para não correr risco aí de enroscar. Então, eu seguro ela dessa forma e vou ajudando a máquina a costurar ali, a fazer o nosso bordado. Então, já baixei o meu calcador, vou dar um play e vou
ficar ajudando aqui para utilizar essa linha. Depois que já fez a nossa aplicação e o detalhe dentro da orelhinha, ó, tá vendo que a manta deixou ela ficar gordinha, né? Aqui onde não leva o bordado. E fica bem legal depois na hora finalizar. Então a gente vai retirar do bastidor aqui, ó, retirar o bastidor, na verdade, aqui da máquina e fazer o recorte pra gente poder tirar aqui. Mas antes de recortar, você não pode esquecer de fazer o avesso do seu bordado para poder ficar com o forro, tá? Para não aparecer. Então, a gente vai fazer a aplicação primeiro do forro. Então, eu vou cortar aqui, ó, as linhas que sobram. Certo? Ó. E vou fazer a aplicação aqui, ó, do meu forro. Então, eu posiciono aqui e posiciono aqui desse lado, pra gente poder fazer o forro das nossas orelhinhas. Você vai utilizar para prender aí, se você não sentir segurança, uma fita crepe, como essa aqui comum mesmo, tá? Porque no avesso você não vai conseguir segurar igual a gente segurou aí no começo. Então a gente vai utilizar a fita crepe, que você já está acostumado a utilizar nesse tipo aí de aplicação. Então você prega aí as partezinhas do seu tecido, em cima e embaixo. Vou colocar mais uma aqui do outro lado. Deixa bem esticadinho o tecido, ó. Para ele poder ficar fixado e não sair do lugar, não correr nenhum acidente aí. Então ele vai fazer a marcação e a gente vai deixar para cortar tudo junto. Então a gente não vai cortar aqui agora, porque a gente corta a frente e a parte de trás juntos aí na hora de fazer antes de fazer o acabamento aí. Então eu vou pegar a linha rosa novamente, que depois é a que vai vir finalizando com o ponto cheio, para a gente poder pregar agora, fazer a fixação do nosso parte de trás ali do forro. Então é essa hora aqui, ó, depois de fixar o nosso forro, a gente vai fazer o recorte. Então você vai recortar essa orelhinha, o tricoline e a manta, essa aqui também, e na parte de trás, ó, tá vendo que fixou aqui certinho? Você vai retirar as fitas, ó, dessa forma assim, e vai fazer o recorte em volta da marcação das orelhinhas também. Então você vai tirar, né, a fita e vai recortar em volta. Já vamos começar aqui pela parte de trás, já tá aqui mesmo, a gente já recorta aqui, ó. Cuidado para não recortar a linha, tá? Da marcação. Então, você vem cortando rentezinho e cuidado com a entretela para não cortar também. Você vem girando aí, ó, o seu bastidor e vem cortando o mais próximo, mas cuidado para não recortar a linha. Depois, o ponto cheio, ele vem cobrindo, tá? E mesmo se ficar um pouquinho, você consegue cortar um pouquinho mais, mas o ponto cheio vai estar mais grosso e ele vem cobrindo aí seu restante de tecido. Outro lado, a mesma coisa, só retirar e fazer os recortes. E agora a gente vai recortar a parte da frente da mesma forma, tá? Então, primeiro eu vou tirar o tricoline, que ele é um pouco mais fininho, mais fácil aí de fazer o recorte. E depois eu venho cortando separado, né, sozinho aí a manta. Se você quiser colocar feltro por baixo, você pode também, tá? Ele deixa a orelhinha também mais durinha. Então, o feltro também dá para utilizar. Depois de ter feito os recortes aí das nossas orelhinhas, tanto parte da frente quanto o verso, a gente vai pro acabamento das orelhinhas aí. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai retirar a nossa linha de bobina branca e vai utilizar a nossa linha de bobina aí rosa. É a mesma linha que a gente está usando aqui em cima, né, no bordado. A gente vai utilizar ela para o acabamento ficar aí todo rosa, para não ficar aparecendo a linha branca no verso aí da orelhinha, porque ela fica aparente. Então, quando o bordado fica aparente, a gente precisa utilizar a mesma cor para dar um acabamento mais bonito.
Depois de trocada aí a linha da bobina, volta ao bastidor, trava ele, abaixa o calcador e agora ele vai fazer aí a finalização das orelhinhas em ponto cheio. E é isso aí, a nossa orelhinha já tá finalizada. É só isso mesmo, é bem rapidinho. O que vai mandar aí são as marcações respeitadas, né? A gente precisa respeitar as marcações, colocar o nosso tecido, fazer o recorte e já tá tudo pronto. Então eu vou retirar do bastidor, destacar ali a orelhinha e a gente já vai fazer o posicionamento da nossa bolsinha aberta, tá? Então a gente já vai levar para fazer o bordado da parte de fora da nossa bolsinha. Então, vamos lá para a bancada. A orelhinha já tá pronta e olha que lindo que ela ficou aqui na frente. Eu vou mostrar para vocês a parte de trás, ó. Porque a gente usa a mesma cor de linha embaixo também na bobina, por conta disso aqui, ó. Tá vendo? Não aparece linha branca, então ele fica todo rosa e o acabamento fica aí perfeito. Você vai fazer o recorte aí, o arremate das linhas que sobraram, que são assim, quase nenhuma, e vai fazer o destaque. Se você estiver utilizando o TNT, ele não vai ter essa facilidade aqui, ó, tá vendo? De destacar o seu objeto, né, a sua orelhinha. Então, você vai ter que fazer o recorte. Se você estiver utilizando a entretela igual a gente está utilizando aqui, só abrir aí um espacinho e ir destacando ela, que ela já sai toda prontinha para a gente depois aplicar na nossa bolsinha. Então, é aqui a parte da frente e a parte de trás da orelhinha já estão prontas. Então, eu tô aqui com o tecido da minha bolsinha. Como eu disse para vocês, eu recortei ele com 60 centímetros aqui de altura, tá? Então, a gente vai dobrar ele ao meio para fazer aí, para receber o bordado da carinha ali do coelhinho. Então, eu vou juntar ponta com ponta porque eu preciso encontrar o meio da parte aqui onde vai receber o bordado. Então, eu vou fazer a medição com ela dobrada, tá? Não pode fazer com ela aberta, senão vai dar errado aí. Então, junta as pontinhas, dobra ela e a gente vai encontrar a parte aí de meio, né? A centralização para receber o nosso bordado. E como a gente vai fazer isso? Eu vou pegar um pedaço de fita para não fazer a marcação já direta no tecido. Eu gosto de utilizar a fita e uma caneta normal. E a gente vai fazer assim, ó. Você pode utilizar uma régua, a fita métrica, dobrar ela, a forma que você está acostumada. Eu gosto de fazer dessa forma assim, ó. Então, eu seguro aqui a minha fita na ponta, estico ela até lá onde é a outra ponta e dobro ela para encontrar o meio aí. Então, eu coloco aqui, ó, e vou fazer assim, ó. Vendo? Então, eu vou pegar a minha fita, posicionar embaixo ali da fita métrica e vou fazer a minha marcação assim, ó, esse ponto aqui primeiro. Então, eu tenho o ponto de assim. Agora, eu venho, faço a mesma coisa lá em cima, já posiciono ali na fita, ó, e faço a mesma coisa embaixo. Por isso que ela precisa estar dobrada, tá? Então, eu venho aqui, ó, posiciono certinho e vou dobrar a minha fita novamente. Eu venho aqui, ó, seguro aqui na minha extremidade, dobro a minha fita e vou ligar ali, ó, fazer a minha cruzinha aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é o meio aí do meu bordado que eu preciso fazer o posicionamento do meu bastidor. Então, eu vou fazer o posicionamento dele. Agora sim, eu abro o meu tecido e vou fazer o posicionamento do bastidor aqui nesse sentido, tá? Lembrando que a nossa matriz, ela o que é maior nela é a altura. Então, eu não posso colocar assim, senão eu não vou conseguir girar a minha matriz. Então, eu tenho que posicionar o meu bastidor desta forma, porque a matriz ela é maior de altura, certo? Então, é desse jeito que eu vou posicionar o meu bastidor. Então, eu vou colocar aqui a parte de baixo do meu bastidor, a minha setinha tá aqui, ó, e eu preciso colocar setinha com setinha. Então, como que eu vou fazer para ficar mais fácil para você, ó? Gira ele, ó, e a minha setinha tá aqui. Vou girar e vou colocar o meu bastidor desta forma, ó. Então, a gente vai posicionar aí o meio. Se você tiver o gabarito, você consegue utilizar o gabarito com a maior facilidade, que é o que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, esse é o meu gabarito. E eu vou ter que casar essa bolinha dentro desta aqui, certo?
Então, eu vou pegar, ó, vou soltando o meu tecido e vou fazer aí o posicionamento do meu tecido. Lá na matriz, eu sei que eu consigo andar com ela para as laterais, tá? Para cima e para baixo. Então, eu não vou colocar aqui certinho nessa bolinha para não escapar aqui na pontinha, mas depois lá na máquina eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer a movimentação. Mas aqui, ó, tá certinho o tecido. Esse tecido é um tecido que eu posso esticar, tá? Eu não vou nem utilizar entretela nele, ele é um algodão cru. Então, por isso que eu não vou usar entretela. Já vou apertar aqui, ó, ele, e depois lá na máquina a gente vai verificar para centralizar certinho. Então, aperta ele aí para a gente levar lá para a máquina. Já com o meu pendrive aqui na máquina, eu vou selecionar a matriz que eu quero utilizar. Vai ser essa aqui, ó. Então, eu aperto aqui ela, ó. Então, ela já apareceu aqui na tela. É essa aqui que a gente vai utilizar. Vou apertar fim da edição. E é nessa hora que a gente vai fazer o posicionamento lá da nossa agulha. Então, ó, se eu colocar aqui, ele não tá abaixando lá na bolinha onde eu quero que abaixa, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui mais para cima, ó. Então, agora ele tá exatamente ali no centro onde eu quero que ela borde. Então, eu já deu certo, eu vou pegar aqui, ó, já vou tirar a minha fita para não bordar em cima e vou colocar para bordar. Vou apertar bordado e vou iniciar aí o meu bordado. Então, aqui a gente inicia com a cor preta, a gente vai iniciar aí o bordado para fazer o final aí, né, para fazer dentro da nossa bolsinha da parte da frente, que depois a gente vai colocar as orelhas junto. Então, vou pegar aqui, passar a minha linha preta. E vou iniciar aí o meu bordado. Abaixo o calcador e vou apertar. Lembrando que a linha da bobina agora é branca, tá? Então, volta a sua linha de bobina branca para você fazer aí o bordado. Finalizado ali a nossa parte em preto, que é o narizinho aqui, o detalhe, né? E os dois olhinhos ali fechadinhos. A gente vai fazer uma marcação em rosa, que a gente depois vai posicionar o pedacinho aqui do coraçãozinho, que é a mesma cor das orelhinhas. Então, ele vai fazer uma marcação bem simples ali, ó. Ele vai marcar, a gente vai posicionar o tecido e vai recortar depois. Então, ele marcou ali bem rapidinho. A gente vai posicionar o nosso pedacinho de tecido aqui, ó. E agora ele vai prender o tecido. Então, não precisa tirar linha, nada. Só posiciona o tecido para ele vir fazendo ali a marcação. Agora, a gente vai retirar aqui do o nosso bastidor. Vai fazer o recorte aqui do coraçãozinho e já vai voltar lá para a máquina que ele vai fazer o ponto cheio de acabamento, o nomezinho aqui embaixo e depois fazer o bigodinho. Então, a gente já fez o recorte, abaixa o calcador novamente, ele vai fazer acabamento do coração e o nomezinho lá embaixo, que também é da mesma cor. Após a finalização ali do narizinho e do nomezinho embaixo, a gente vai fazer o bigodinho aqui, né? Do lado, na lateral aqui. Eu vou utilizar a linha metalizada também, não costumo utilizar nessa quantidade de bordado, mas eu vou fazer porque eu quero deixar combinando ali com os detalhezinhos da orelhinha que a gente utilizou. Então, eu vou utilizar ela aqui mesmo para ficar mais combinando, para ficar mais bonito. Então, já passei ela, vou abaixar o calcador e vou colocar para bordar aí. É a última parte do nosso bordado, é a finalização aí da nossa bolsinha do bordado. Então, a gente já finalizou e olha que coisa mais fofa que ficou esse bordado. Então, a gente trocou o nome, né? A gente colocou um nome diferente do outro, fez aqui o bordado nas mesmas cores, mas a cor você pode brincar da forma que você quiser.
O detalhe do narizinho você também pode colocar e o tecido que você quiser, de uma outra cor, de uma outra estampa, para poder você aí ir brincando e diferenciando um bordado do outro. Então, a parte que é bordada da nossa bolsinha já tá pronta, que é a parte da frente e as orelhinhas depois que a gente vai fazer, a gente vai pregar elas na máquina de costura. Então, aqui a gente já acabou. A nossa bolsinha já tá feito o recorte certinho. A próxima parte aí é colocar as orelhinhas e finalizar a nossa bolsinha. A gente vai fechar ela, vai colocar as alcinhas, pregar as orelhinhas, deixar ela prontinha para ser utilizada aí. Vai ser um modelo para você postar foto, apresentar para os seus clientes, apresentar aí para a galera nas redes sociais, para você lucrar muito nessa Páscoa. Então a parte de bordado a gente acabou e a próxima parte aí do vídeo a gente já volta lá na máquina de costura. E é isso aí, galera. Antes da gente levar para nossa máquina de costura, a gente vai fazer as marcações aqui na nossa bolsinha. Eu dei uma passada com o ferro nela para poder desamassar aí um pouquinho e para fazer aquele vinco aqui embaixo, né, para ficar a marca aqui embaixo do meio aí da dobra dela corretamente. Esta parte aqui que tá desfiando, a gente vai passar um zigue-zague. Se você tiver, né, a overlock, você passa a overlock, ou você pode usar também a termolina caseira, né? A termolina você pode passar para o tecido não ficar desfiando, mas a gente vai passar um zigue-zague lá na máquina para poder evitar aqui que ela desfie ainda mais por conta do modelo do nosso tecido. O que a gente precisa fazer de marcação? A gente vai fazer as marcações aqui, ó, para a gente colocar as orelhas, né? Então a gente tem que colocar as orelhinhas aqui, ó, da coelhinha, e a gente tem que depois colocar as nossas duas alcinhas aqui também na nossa bolsinha. Então a gente precisa marcar onde a gente vai colocar esses objetos aqui na nossa bolsinha. O que a gente vai fazer? A gente primeiro vai marcar onde a gente vai colocar aqui a nossa alcinha, tá? Então eu vou pegar uma fita métrica aqui, ó, e eu vou usar aquela canetinha fantasminha que sai. Se você não tiver, usa a fita crepe e marca com uma caneta normal, mas em cima da fita, para não marcar aí o seu tecido, né? Para não ficar marcado e depois você não conseguir apagar. O que a gente vai fazer aqui primeiro, ó? A gente vai pegar aqui, ó, e vai encontrar o meio da nossa bolsa. Então, eu vou marcar de ponta a ponta aqui, ó, um pouquinho mais para baixo. E vou fechar e vou, né, achar o meio aqui, ó. E vou fazer uma marcaçãozinha. Certo? E aí, o que a gente vai fazer para colocar a nossa alça? Eu vou pegar da minha ponta esquerda aqui minha e vou marcar 4 centímetros de fora para dentro, ó. Então, eu faço um aqui e vou fazer a mesma coisa desse lado. Então, vou marcar 4 aqui, ó. E vou colocar os 4 centímetros. Aqui, ó, é onde vai a ponta, a primeira ponta aqui da minha alça, tá vendo? Então, é aqui, não assim, tá? Então, você coloca ela aqui, a ponta, e a gente vai posicionar ela desta forma aqui, ó. Então, a gente vai colocar as duas alças assim, tanto desse lado quanto ali do lado de trás, as duas alças vão ser posicionadas desta forma. Para que a gente fez aqui o nosso meio? A gente vai fazer a marcação para colocar aí as nossas orelhinhas aqui, ó. Ou você pode ir no sentido do olhinho, ó, tá vendo? Que aí você vai pegar aqui, ó, marcar e colocar a orelha, ou você vai assim, que eu acho mais fácil para ficar igual. Então, eu vou pegar aqui, ó, da minha linha que eu fiz de meio e vou colocar 3,5 centímetros para fora, tá? Ó. Então, eu risco aqui 3,5 e risco 3,5 também, ó. Que aí você vai fazer o meio da sua orelha, tá? Então, você puxa aqui, ó, e você vai conseguir encontrar, risca mais um pouquinho para cima para você não se perder, que é onde você vai colocar as suas orelhinhas. Então, você vai colocar as duas orelhas aqui, ó, nesse sentido aqui. Então, a gente vai colocar o alfinete, tá? Pra gente não se perder.
Então, a minha alcinha aqui nessas marcações e as minhas orelhas nas duas marcações de dentro, certo? Então, vamos alfinetar para a gente colocar certinho aí. Então, nessas marcações, a gente vai deixar a fita aí, né? As nossas orelhinhas e marcações aqui. Mas antes disso, o que a gente precisa entender? A gente vai fazer a dobra, né? Para poder colocar e deixar o acabamento aqui, ó, da nossa bolsinha. Por isso que eu fiz o risco mais para baixo, tá vendo? Porque a hora que eu dobrar, ó, a gente vai dobrar 2 centímetros a bolsinha aqui, ó, essa marcação e essa. Aí vai aparecer certinho as marcações. Se eu tivesse marcado para cima, a hora que eu dobrasse, não iria dar certo aí, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui já? Para depois a gente não precisar fazer lá na máquina. Vamos marcar os 2 centímetros de altura. Pode ser em qualquer local, tá? Ou nas pontas, ou aqui, só para a gente fazer essa dobra. Ó, que é exatamente onde eu tinha dobrado. Marca assim, ó. E a gente vai dobrar esta parte. A gente já deixa pronto, ó. Então, pega lá onde você marcou com a canetinha fantasma e vem dobrando a bolsa, tá? Que isso aqui é a boca da bolsa. Dobra ela assim. Se você preferir vincar também, passar o ferro para poder ficar marcadinho, você pode também. Aí ela já fica marcadinha. Ó, passa a mão que ele vai ficar a marca. E eu já vou colocar o alfinete assim, ó. Só para segurar, para a gente não perder essa dobra. Então, a gente vai dobrar aqui, por mais para poder aí fazer a nossa marcação. Certo? Então, a gente vai fazer essa dobra, porque a nossa alcinha, ela vai ser posicionada desta forma aqui, ó. A gente vai costurar ela assim, ó, dentro da dobra, junto com a dobra. Ó. Para poder ter um acabamento depois. E aí, depois, a gente vai voltar a alça para ela ficar desta forma aqui, ó. Certo? Então, a gente não quer colocar direto assim na dobra, senão ela vai ficar frouxa. Então, a gente vai costurar junto com a dobra e depois voltar ela. Lá na máquina, vocês vão conseguir visualizar melhor. Aqui, a gente está fazendo só as marcações para poder já deixar pronto para levar para a máquina. O que a gente vai fazer? Dobrar 2 centímetros esta parte de fora também, igual, tá? Eu vou virar para eu poder marcar. Então, eu vou pegar aqui, ó, minha fita, 2 centímetros, e vou dobrar também para passar essa costura. Ó, pego 2 centímetros assim, marco e faço a minha dobra igual ali a da frente. Então, eu venho aqui, ó, e faço a dobra e marco com o alfinete. Esse tecido, ele marca bastante, por isso que eu aperto e passo a unha, ó, ele já fica marcadinho aqui, certinho. Eu sempre comparo a frente e atrás para verificar se tá dobrando certinho, para a gente poder não aí se perder. Então, faz aquela dobra, ó, a parte da frente e a parte de trás. E vamos alfinetar aqui, ó. Ó, meia dobra com a parte de trás. Ó. Certo? Então, eu já marquei aqui a parte da frente e a parte de trás. E as laterais aqui a gente vai fazer a costura depois de zigue-zague e entrar aí também o mesmo valor. Então, daqui a gente já consegue ir para a máquina. A gente já tem a marcação das alças, que são os 2 risquinhos aqui de fora, e temos a marcação das orelhinhas, que é os 2 aqui de dentro.
certo? Então agora a gente já vai para a máquina de costura para fazer aí e finalizar a nossa bolsinha. Agora a gente vai passar o zigue-zague na lateral para evitar aí que ela desfie. Se você tem na overlock, você passa o overlock. Como a gente não tem, então a gente vai passar o zigue-zague. Seleciona o ponto zigue-zague na sua máquina e deixa ele um pouco mais largo, tá? Para poder fazer esse zigue-zague melhor. Eu deixei aí mais ou menos 4, 5 a largura do ponto e selecionei o zigue-zague e vou passar na lateral toda. Agora já está pronto o ponto zigue-zague, então a gente passou na lateral toda dele para evitar aí que desfie o nosso tecido. Então o zigue-zague já passou na lateral inteira. Agora para a gente prender as alças, eu vou posicionar na máquina e vou selecionar o ponto costura reto, tá? Então eu mudei ali a largura, coloquei em 3 e vou prender a minha alça. Vou prender só as alças, não vou passar de fora a fora que depois eu vou vir aí com o acabamento para prender essas alças inteiras. Então a gente vai passar uma costura na alça, porque agora a gente vai dobrar ela para cima para fazer o acabamento. Então você vai passar uma costura só nos pedacinhos da alça mesmo. Depois a gente vai passar a costura reta de fora a fora na bolsa toda. E nas orelhinhas a gente vai fazer a mesma coisa. Coloca ela na onde a gente fez as marcações e passa uma costurinha para poder segurar, costura reta, tá? Só pra gente segurar, porque depois a gente vai reforçar as orelhas também com a mesma costura que a gente vai passar reta na boca ali da nossa bolsa. E aí você vai repetir o mesmo processo das alças nas alças da parte de trás. Então eu vou fazer aqui pra gente fazer depois a finalização da bolsa. Então agora a gente vai para a parte da lateral. O que a gente vai fazer? A gente vai costurar ela virada pro avesso, tá? Então a gente vai juntar direito com direito, ou seja, onde tá bordado a gente vai virar ao contrário. Aí a gente vai fechar as laterais. Costura reta, normal, você vai fechar as duas laterais, certo? Depois você vai desvirar a sua bolsa após passar a sua costura e você vai observar que os pontos, ó, não ficam aparecendo. Porque como a gente costurou virado pro avesso, o acabamento fica perfeito aqui da parte de fora da bolsinha. O que falta agora? Só a boquinha da bolsa, a gente passar uma costura reta para poder finalizar. Agora a gente vai fazer a finalização na boca da da bolsinha, tá? Então a gente vai costurar ela aberta, a gente vai colocar ela e vai girando ela para poder fazer a costura de finalização. E é isso aí, galera. A aula de hoje foi essa. A gente conseguiu finalizar a nossa bolsa aí. E o resultado, olha que lindo que ficou. Uma bolsinha aí para o caça, né? A caça aos ovos, para depois a criança aí utilizar, guardando os brinquedinhos dela. E ficou incrível. Na primeira opção, a gente utilizou alcinhas diferentes e utilizou o ponto de acabamento, né? O ponto decorativo, na verdade, para dar um charme em rosa. Nessa aqui a gente não fez, mas é uma opção. Se a sua máquina tem os pontos decorativos, você pode utilizar para poder fazer e deixar a peça aí com uma carinha aí melhor ou com uma carinha um pouquinho mais diferente. Mas eu particularmente adorei dessa forma, eu acho que a alça ficou incrível. Se você gostou, já deixa aí nos comentários e eu quero ver vocês fazendo os dois projetos, hein? Dos projetos de Páscoa para você lucrar ainda mais. Eu me despeço por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!